Fala, Homo sapiens, seja bem-vindo aqui no meu canal Biologia na Cabeça, comigo, professor Francisco, esclarecendo suas dúvidas, tirando suas dúvidas, resolvendo sua vida na biologia. É por isso então que eu já te peço aqui para se inscrever no meu canal, já dá um like antes de assistir esse vídeo todo, clica no sininho para resolver todas as suas dúvidas com todos os vídeos que irão por vir e ajude seus amigos, seus parentes, seus conhecidos compartilhando. E aqui é o Selminho, ó, te lembrando a dar um like. Vamos lá então, vamos revisar o quê? Vamos ver o resumão essencial pré-ENEM 2021, parte 1, falando sobre genética e biotecnologia. Vamos para a genética. Interpretar heredograma. O heredograma, aquela árvore genealógica em que bolinha é mulher, quadradinho é homem, quando estão ligados é um casal, se tem mais para baixo, vamos dizer assim, são os filhos, ou seja, é uma família. Agora, se essa bolinha ou se esse quadrado eles estiverem pintados, achorados, é que eles têm a doença ou determinada característica, se eles estão cruzados, uma linha, são falecidos, se eles estão semi-pintados, eles são o que? São heterozigotos, ou seja, o azão azinho. E nesse heredograma, tu tem que saber o quê? Como uma doença é passada de gerações para outra. Aí nós vamos ter casos da herança do caráter dominante, em que o gene da doença, da característica, ele é dominante, ele é determinado por razão. Temos a herança de caracteres, de característica recessiva, que é o azinho, né? Uma característica azinho. O gene azinho que determina. Mas para essa doença se manifestar, tem que estar em dose dupla esses dois genes recessivos. E tem as heranças sexuais, tem a herança do Y, homem passa para o homem, herança do X, ou do sexo, ligado ao sexo, aí quando nós está ligado lá no X, tá? O homem tem ou não tem, porque ele tem o Y, que vai acompanhar o X, os cromossomos sexuais. A mulher não, a mulher tem 2X. Aí ela pode ser uma homozigota normal, ela pode ser uma heterozigota, quer dizer que ela é portadora da doença, não quer dizer que ela tenha doença, ou os 2X da mulher com os genes recessivos. Aí sim ela tem a doença. Isso é uma raridade, viu? Bom, os conceitos chaves da biologia. Os conceitos chaves vêm a ser a história que eu vou te contar. DNA. O que é o DNA? O DNA é um material feito de ácidos nucleicos, em que uma sequência de DNA, um trecho, um segmento, ele vai determinar o quê? Uma determinada característica de qualquer ser vivo. E o cromossomo é o quê? É um pacote de DNA todo embolado. Imagina tu pegar um fio de linha e embolar ele até ele ficar uma estrutura toda grossa, tudo embolado. Assim é um cromossomo em relação à molécula de DNA. Tá? A molécula de DNA ela está toda espiralizada, que nem fio de linha, no núcleo. Tá? Então, quando a célula ela vai se duplicar, ela forma o cromossomo, que é assim, um pacote de cromatina, um pacote de muitos fios de DNA enrolados. E é por isso que um segmento de um cromossomo, certo? Determina uma determinada característica. Aí nós já temos os conceitos ácidos nucleicos, cromossomos, aliás, ácidos nucleicos, cromatina e cromossomos. Agora vamos ao que a gente quer. Por que eu falei antes? Para ter a base, para entender um gene. Então, o gene é um segmento, certo? Esse gene pode ser dominante. Dominante que sentido? Porque quando ele está com um alelo recessivo, ele impede aquele recessivo se manifestar. E o recessivo, o que ele é recessivo? Porque a característica que ele determina não vai se manifestar se está o alelo dominante. O recessivo só se manifesta quando tem dois genes recessivos, tá?
E o dominante se manifesta quando tem dois dominantes, ou um dominante e um recessivo. E a partir daí, então, eu falei alelo, foi, né? Alelo são pares, um azão, azão, um azão, azinho, um azinho, um azinho, certo? E então, temos dois outros conceitos, que é genótipo e fenótipo. O genótipo é o quê? É o conjunto dos genes de um indivíduo. Azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezinho, dezinho, dezinho, ezão, ezão, Fzão, Fzinho, Gzão, Gzinho, por aí vai. Tudo isso. Já o fenótipo é o quê? É a manifestação externa que esses genes determinam em conformidade, em interação, vamos dizer assim, com o meio ambiente. Por isso que às vezes tem os gêmeos univitelinos, os idênticos, que pode ter uma diferença. Um ser mais branquinho, outro um pouco mais moreninho por causa do sol, ou um ser mais magrinho, outro mais fofinho, fortinho, né? Isso é a interação do indivíduo com o seu ambiente. Por mais que os gêmeos possam ter 98 vírgulas quebrados de semelhança genética com o gêmeo, tá? Bom, tipos de sangue e relação doador-receptor. Bom, aqui eu vou te contar uma história, presta bem atenção, que isso é muito importante, tá, galera? Vamos lá. Tipo de sangue, A, B, AB e O. Bom, o AB, AB e O, eles são AB, AB e O por causa de uma proteína. E essa proteína vamos chamar de RG, o registro geral, a carteira de identidade que vai identificar. Só que essa carteira de identidade a gente vai chamar de antígeno, que é a proteína que vai determinar se o sangue é A, B, AB e O. Então, vamos lá. O RG, aliás, o antígeno do A, para ser A tem que ter antígeno A. O B, para ser B, tem que ter o antígeno B. O AB, para ser AB, tem que ter dois antígenos, o A e o B. E o O? O O não tem nada, que aquele O é de zero, nada, uma nulidade, não tem nada de antígeno. Tá? Como ele não tem, ele é o cara mais invocado, certo? E bom de coração. Vai entender meu bom de coração. Vamos lá então. Só que eles têm um companheiro. O companheiro vai ser uma proteína que tem função imunológica. E eu vou te contar outra. Posso te falar assim, que o A, ele é A, por ter o antígeno A, ele tem um companheiro que vai, dar-lhe porrada lá no B, que é a glutinina anti-B. Tá? Por isso que a gente não dá para doar o B para o cara que é A. Porque o A, que tem antígeno A, ele vai ter aquela glutinina B para, dar-lhe pau. Isso não pode porque o sangue forma grumos e a pessoa morre. Certo? Então, vamos lá. E o B? Vamos lá, o B. O B é o B porque tem seu antígeno B. O companheiro dele, a glutinina anti-A, para, se caso encontrar o antígeno do A, nhoque, né? Vai ter uma reação de aglutinação, vai praticamente matar, aniquilar o A, certo? Então, essa glutinina anti-A do sangue, que é B por causa do antígeno B, vai aniquilar as hemácias do sangue A. Mas vamos lá. E o AB? O AB tem o antígeno A e antígeno B. Esse cara é um diplomata, porque ele não vai querer matar. Se ele tem os dois, então ele não vai ter nada de aglutinina, certo? Dá para doar sangue para ele à vontade, certo? Que acontece. E aí então que nós temos o O. O O é o baixinho invocado, é um gene recessivo em relação ao gene que determina o antígeno A e o gene que determina o antígeno B. E aí, professor? E aí, como ele é um invocado, ele vai ter duas parcerias, que são as aglutininas, anti-A e anti-B. Por isso que ninguém doa pro O, porque ele tem o anti-A e o anti-B. Agora, o O, por não ter nada de antígeno, ele pode
nem o A nem o B, ele doa para todos. O A para o A, ok. B com B, ok. O O só recebe do O, tá? Como a B, para doar, ele vai ter que doar só para ele mesmo, só para outro igual a ele, né? Que é o diplomata. O diplomata vai ajudar outro diplomata. Então, e o O, que é o baixinho invocado, é o bom de coração, porque ele doa, porque ele não tem nenhum antígeno. Mesmo tendo os dois parceria lá, que são as aglutininas anti-A e anti-B. Mas essa reação não acontece, porque o sangue vai, ó, ping, 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 gota a gota. Vamos falar de engenharia genética, vamos? Bom, engenharia genética é uma coisa, biotecnologia é outra. Professor, olha o que o senhor falou. Sim, porque biotecnologia tu pode fazer na tua fazenda, nas tuas terrinhas. No momento que tu vai fazer uma enxertia de raízes da mandioca, não deixa de ser biotecnologia. No momento que tu pega 2 porcos, dos grandes, um casal, dos grandes, dos bem gordos, para tirar cria, tu vai pegar os maiores. E aí tu vai ter os maiores, os filhotes. Isso tudo é biotecnologia, tá? E a engenharia genética não, é uma coisa que é em laboratório, são procedimentos caros, é uma área que faz remédio e que promete muito. E que está saindo as vacinas para aquele vírus, você sabe quem. Bom, aí como eu falei então, há muitas técnicas da engenharia genética. Tem o famoso OGM, organismos geneticamente modificados, transgênicos, em que se transmite o gene de uma espécie X para Y por meio de um vírus. Tá? Então, pega o vírus, tira o material, enfia o DNA que tu quer para o outro ser vivo. Então vai, põe e lá vai se manifestar aquela característica do gene que tu botou dentro lá do vírus para outro, certo? Isso é um transgênico. No caso do milho, da soja, são os transgênicos. Aí é outra novela aí. Mas vamos lá, clonagem. Clonagem, então, eu posso pegar um material genético de uma célula de determinada espécie, botar dentro do núcleo de um óvulo de outra espécie, ou da mesma espécie. Aí vai dar o quê? Um clone, né? Também. Então, o teste de paternidade já teve uma questão envolvendo a botânica, em que perguntava de qual planta aquela planta em questão tinha recebido o grão de pólen. Ou seja, ele inverteu o teste de paternidade lá para o reino vegetal. Teste de paternidade, ou DNA fingerprint, que é o teste genético de DNA, ou teste genético, enfim, o nome que for, ele vai mapear o DNA lixo. O DNA lixo, muitos anos atrás se achava que aquele DNA determinava muita coisa que não existe mais no homem moderno, no Homo sapiens. E descobriu também há pouco tempo que esse DNA lixo, ele regula a função do DNA que nos codifica como seres humanos. Então se descobriu que nós recebemos esse DNA lixo, que nem os genes de acordo com as leis de Mendel. Metade mame e metade papi. E aí sim é possível fazer uma leitura. Imagina aqui, ó. Então vamos à primeira situação em que acontece, ó, um é o pai e um é o filho. Imagina. Tá aqui, ó. Essas bandas, esse DNA lixo, vão estar se equivalendo? Não. Aqui, ó. Esse aqui não tem nesse e esse não tem nesse. Não é pai e não é filho. Tá? E quando é pai e é filho, aí nós vamos ter essa situação, ó. Aqui equivale e aqui equivale. Ah, aqui não tem, claro. O cara recebeu da mãe, cara. Então, é assim, pai. Claro que aqui eu dei um exemplo bem tosco, né? Mas o princípio é esse, né? Que uma criança pode ser 99,87% de chance, de probabilidade de ser filho do pai, ou o pai ter 99,8877% de ser pai da criança X, certo? E aguarde o próximo
pré-ENEM, resumão, revisão. E agradeço a você que chegou até aqui e até a próxima. Foi!